Você já percebeu o quanto essa geração é apressada, imediatista e que não sabe esperar? É uma geração que querem estar em locais altos de honra e de destaque, mas em nenhum momento eles querem enfrentar a dor, o sofrimento, as lágrimas, as batalhas e principalmente passar pelos processos. Essa geração simplesmente quer pular as etapas. Eles estão em busca de uma única fórmula, a fórmula mágica, em que um estalar de dedos eles resolveriam todos os seus problemas. Mas essa fórmula mágica não existe. Eu quero te mostrar nesse vídeo que o próprio Deus, ele não pulou as etapas, ele passou por processos. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo. Ao contrário dessa geração que é imediatista e que gosta de pular etapas, quando eu olho para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, eu vou ver um Deus que vai criar todas as coisas. E nessa criação há uma grande lição para a gente. Deus não vai criando todas as coisas de forma desordenada, pelo contrário, ele respeita cada etapa e cada processo da criação. Quando Deus vai criar todas as coisas, nós sabemos que ele gastou 6 dias na sua criação. E essa criação que levou 6 dias está dividida em 2 grupos e você precisa entender muito isso que eu vou te explicar. Os 3 primeiros dias da criação serviriam de base para aquilo que seria criado nos 3 últimos. Deixa eu te explicar melhor. O que Deus criou nos 3 primeiros dias serviria de base, de estrutura, para aquilo que seria criado nos 3 últimos dias, que complementaria a criação. Ou seja, Deus não cria cada elemento de uma forma desordenada. Pelo contrário, ele usa os 3 primeiros dias da criação como base para receber os 3 últimos. Eu vou te mostrar um quadro para facilitar a sua compreensão. Observa aí que no primeiro dia Deus cria a luz, no segundo dia Deus cria os céus e as águas, no terceiro dia Deus cria a terra seca e os vegetais, no quarto dia ele cria o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia ele cria as aves e os peixes e no sexto dia ele cria os animais e o homem. Observe essa primeira parte que eu circulei aí, que eu escrevi como base, os 3 primeiros dias da criação. Esses 3 primeiros dias serviriam de base para aquilo que seria criado nos 3 últimos dias. Observa como Deus foi criando todas as coisas. Você viu os 6 primeiros dias que Deus criou, mas agora observe essa grande lição. Eu disse que os 3 primeiros dias serviriam de base para os 3 últimos. Olhe novamente o quadro e você vai ver que cada criação serviu de base para receber outra. O que Deus criou no primeiro dia foi a luz, para receber a criação daquilo que seria feito no quarto dia, que foi o sol, a lua e as estrelas. O que Deus criou no segundo dia foram os céus e fez separação das águas, para aquilo que seria criado no quinto dia, que foram as aves e os peixes. O que Deus criou no terceiro dia foi a terra seca e os vegetais, para aquilo que seria criado no sexto dia, que foram os animais e os homens. Observa que na mente de Deus está o seguinte: primeiro eu vou construir a base dos 3 primeiros dias, para depois receber a criação dos 3 últimos dias. Deus nos ensina que as coisas não podem agir de forma desordenada, que nós não devemos pular etapas. Eu vou te dar um exemplo. Você viu aí no quadro que no segundo dia Deus criou os céus e fez separação das águas, para receber aquilo que seria criado no quinto dia, que eram os peixes. Imagine se Deus faz o contrário. Imagine que Deus não cria os mares ou os rios e ele cria os peixes. Onde ele colocaria os peixes? Essa geração é ao contrário. Essa geração querem os peixes, mas não quer criar os rios e os mares. Ela já quer o resultado, mas ela não quer a preparação para conseguir esse resultado. É uma geração que pula etapas. E não é só o próprio Deus que não pulou etapas não, viu? O próprio Filho de Deus respeitou as etapas. Jesus Cristo, quando desceu aqui nessa terra, ele passou pela barriga de Maria, ele teve 1 ano de idade, ele teve 5 anos de idade, ele estudou quando era jovem, ele trabalhou com seu pai José, ele começou o seu ministério, ele foi batizado, enfrentou a cruz, ou seja, ele não foi criado como um adulto. Ele passou etapa por etapa, processo por processo. Se o próprio Deus e o seu Filho não pularam etapas, não pularam os processos, por que essa geração insiste tanto em fazer isso? Entenda uma coisa: se Deus respeitou os processos, se o Filho de Deus respeitou os processos, nós devemos também respeitá-los. Espero que você tenha gostado desse estudo e se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e até o próximo vídeo.